nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, temos refletido nos últimos programas sobre um título muito importante de Jesus, Jesus o Cristo. Cristo, que quer dizer, em grego, ungido, que é a tradução do hebraico Messias, que também quer dizer ungido. Jesus é o grande ungido do Pai. No Antigo Testamento eram ungidos pessoas que eram consagradas por Deus em virtude de uma missão que Deus mesmo lhes concedia. Então era o caso de reis, que eram ungidos, era o caso de sacerdotes, sobretudo o sumo sacerdote, e em algumas ocasiões também algum profeta. Assim, deveria ser o Messias, o Cristo, o ungido, que Deus enviaria para instaurar definitivamente o seu reino. Daí a esperança ou a expectativa messiânica, que inclusive era manifestada nos tempos de Jesus. Esse Messias, esse Cristo, deveria ser ungido pelo Espírito do Senhor. Bom, a gente vê, por exemplo, Jesus mesmo falando na sinagoga de Nazaré, quando ele toma o capítulo 11 de Isaías, né? Em Isaías 11:2 é dito desse ungido: o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, para curar os corações doloridos, para anunciar um ano da graça da parte do Senhor. O fato é que a consagração messiânica de Jesus manifesta a sua própria missão divina, como vimos no parágrafo 438. Vimos aquela reflexão tão bonita de Santo Irineu, que diz assim: o nome Cristo, ele subentende aquele que ungiu, que é o Pai, aquele que foi ungido, que é o Filho, e a própria unção, que é o Espírito Santo, já que o Filho foi ungido no Espírito Santo, né? Então, Santo Irineu, refletindo sobre a palavra Cristo, sobre a palavra Messias, ou sobre a palavra ungido, né, vai dizer que o nome Cristo subentende essas três realidades: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai que unge, o Filho que é ungido, o Espírito Santo que é a própria unção. Então a consagração messiânica eterna de Jesus, porque Jesus é desde toda a eternidade, ou melhor dizendo, o Filho, segunda pessoa da Santíssima Trindade, é desde toda a eternidade unido ao Pai justamente pelo Espírito que é amor, o amor entre um e outro, o Espírito que procede do Pai e do Filho, como nós professamos no nosso credo, ou como dizem os orientais, o Espírito que procede do Pai através do Filho, pelo Filho, né? Mas existindo esta interpenetração das pessoas divinas, de tal maneira que onde está o Pai, está o Filho, está o Espírito Santo. Então essa consagração messiânica eterna do Filho, ela se revela na sua vida terrestre, particularmente por ocasião do seu batismo por João. João vê o Espírito descer sobre Jesus sob a forma de pomba. Então, naquele momento, Jesus foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder, Atos 10:38, para que fosse manifestado em Israel como seu Messias. Por suas palavras e obras, ele será conhecido como o Santo de Deus. Aliás, até os próprios demônios manifestavam isso: eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Parágrafo 439. Numerosos judeus e até certos pagãos, os que compartilhavam a esperança desses mesmos judeus, reconheceram em Jesus os traços fundamentais do filho de Davi messiânico prometido por Deus a Israel. Jesus aceitou o título de Messias, ao qual tinha direito, mas com reservas, pois este era entendido por alguns dos seus contemporâneos segundo uma concepção demasiadamente humana, essencialmente política. É interessante como
Jesus proíbe os seus discípulos de espalharem a notícia de que ele era o Cristo, de que ele era o Messias. Vejam, por exemplo, a confissão de Pedro, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus, em várias ocasiões, não permite que os apóstolos divulguem essa realidade. Ele aceita o título, ele não rejeita o título de Messias, mas ele só vai admitir quem ele é na sua própria e mais profunda identidade quando ele está diante de Pilatos, porque aí já não havia mais perigo de confusão. Porque, de fato, nos tempos de Jesus, eram esperados vários tipos de Messias. Um Messias sacerdote que fosse restaurar a lei e o culto no templo nos seus mínimos detalhes, ou então um Messias guerreiro que fosse reunir o povo e, na força do Espírito, como Sansão e como tantos outros guerreiros do Antigo Testamento, fosse libertar o povo do jugo dos romanos. Então Jesus, ele compreendia a sua missão de uma maneira completamente diferente. E ele manifesta o tipo de realeza da qual ele era revestido quando ele, na última ceia, se abaixa e lava os pés dos seus apóstolos, dizendo, compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais de Senhor e Mestre, pois eu que sou vosso Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, e assim deveis vós também lavar os pés uns dos outros. Então, mesmo em ocasião de algum exorcismo, quando os demônios o reconhecem, né, eu sei quem tu és, o Santo de Deus, Jesus manda que eles calem a boca e que não espalhem essa notícia. De qualquer maneira, muitos judeus e muitos pagãos que conheciam a fé de Israel, que eram possivelmente até prosélitos, ou seja, pessoas que queriam abraçar e professar aquela fé sem ser da descendência de Israel, reconheceram em Jesus os traços fundamentais daquele filho de Davi, que então tinha esses traços messiânicos e que Deus prometeu a Israel. Então Jesus aceitou esse título de Messias, ao qual ele sem dúvida alguma tinha direito, mas ele o aceitou com reservas, uma vez que esse título era entendido por alguns de seus contemporâneos segundo uma concepção demasiadamente humana, essencialmente política. Então, vemos que Jesus, parágrafo 440, né, acolheu a profissão de fé de Pedro, que reconhecia como Messias. Mas, da mesma maneira que Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus logo em seguida começa a falar da paixão. A paixão iminente que ele deveria sofrer. E quando Pedro se escandaliza e diz, Jesus, isso nunca vai acontecer, nós não vamos deixar, Jesus diz, sai para lá, Satanás. Os teus pensamentos são os pensamentos dos homens, não são os pensamentos de Deus. Aliás, é uma coisa surpreendente, né? Que sempre me chamou a atenção nessa confissão de Pedro, né? Porque no começo, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o sangue e a carne que te revelaram isso. E eu te darei as chaves do reino dos céus, né? Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mas quando Pedro se recusa a aceitar a integridade da missão de Jesus, que tinha que passar pela cruz, aí Jesus, e isso em São Mateus é 2 versículos depois, já diz, sai para lá, Satanás, porque os teus pensamentos não são os de Deus, são os dos homens. Então que nós possamos nos deixar guiar sempre mais pelo Espírito de Deus e que a nossa própria vida seja uma confissão de que Jesus Cristo é Senhor, na nossa vida e na história do mundo. Amém.